Tem um minuto. Então aproveito para desafiar o cérebro. A secção de jogos do público foi renovada e está cheia de desafios que puxam pela lógica e pelo vocabulário. Experimente o novo jogo Sopa de Letras com sabor à atualidade. Um passatempo em que as palavras vêm diretamente das notícias do dia. Faça uma pausa inteligente em público.pt/jogos. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do IPRI. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho aqui ao meu lado a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar, os nossos habituais analistas. Estamos a gravar na quarta-feira, dia 1 de outubro, pouco depois do meio-dia, e neste episódio vamos conversar sobre o plano de paz para a faixa de Gaza, proposto na segunda-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Num dia em que os líderes europeus estão reunidos em Copenhaga para uma reunião informal sobre a defesa europeia, vamos olhar para o impacto das movimentações russas no espaço aéreo do leste europeu, assinalar também a vitória do Partido Pró-Europeu Ação e Solidariedade nas eleições moldavas de domingo. Por fim, aproveitando a realização do Congresso do Partido Trabalhista Britânico, que termina hoje em Liverpool, vamos analisar a situação política no Reino Unido, num contexto de crescimento da direita radical de Nigel Farage. Começando então pelo Médio Oriente, Trump e Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, reuniram-se na segunda-feira na Casa Branca para discutir a proposta do presidente americano. O plano para um cessar-fogo em Gaza é composto por 20 condições, incluem a libertação de todos os reféns, vivos ou mortos, num período de 72 horas após a assinatura do acordo, a libertação de 250 prisioneiros condenados a pena perpétua por Israel e de outros 1.700 habitantes de Gaza detidos em prisões israelitas, a desmilitarização do enclave, a retirada faseada das forças de defesa de Israel, a concessão de amnistia aos combatentes do Hamas que aceitem depor as armas, a proibição da anexação dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza por Israel, a entrada de ajuda humanitária e depois, aqui a parte talvez mais interessante do ponto de vista da governação de Gaza, a criação a título temporário e transitório de um comitê palestiniano tecnocrata e apolítico, responsável pela gestão dos serviços públicos e municipais para a população de Gaza, um comitê que será por sua vez supervisionado por um Conselho de Paz, liderado pelo presidente americano e que contará, por exemplo, com o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair. Carlos, eu pergunto se isto é um plano de paz ou se é um plano para um plano de paz. Parece-me haver aqui pouco detalhe. É um plano para a paz eterna. Como o Immanuel Kant escreveu no seu célebre ensaio, a paz eterna é o sinal que está à entrada dos cemitérios. E muito adequadamente. Não sei se o presidente Donald Trump, ao contrário de Woodrow Wilson, é um leitor de Immanuel Kant, mas a referência, ele sublinhou muito que se tratava de um plano da paz eterna para o Médio Oriente. E a referência não é inteiramente irrelevante, neste sentido em que se tem a sensação de que este plano é uma peça de um grand bargain, que inclui a Turquia, a Síria, o Líbano, e ele disse mesmo, e o Irão. Os acordos de Abraão estão abertos ao Irão. Portanto, à sua maneira, o Presidente dos Estados Unidos disse as duas coisas, não é? Que recuperou este plano. Este plano tem, no essencial, os temas que tinha o plano que Biden apresentou em maio do ano passado. Tem uma marca muito forte do Qatar e também do Egito, mas aparentemente sobretudo do Qatar e bem entendido de Israel. Tem duas ou três variantes que são importantes. A primeira é que não tem nem o Hamas nem a autoridade palestiniana a governar Gaza. Quem governa Gaza são uma comissão de
palestinianos tecnocratas e políticos, como referiu, e muito bem, com o apoio de uma força de interposição internacional. A Indonésia, de resto, disse que estava preparada para mandar 5 mil... 20 mil. Tem a vantagem de não saber falar árabe e, portanto, deve estar no terreno com não é necessariamente uma desvantagem, mas, e sobretudo, o facto de não serem, que não pertencerem aos países árabes e, portanto, de certa maneira, da região, terem uma margem maior. Tudo isto se passa, e é importante sublinhar isso, à margem das Nações Unidas, exceto a ajuda humanitária. E, efetivamente, as Nações Unidas puseram-se a si próprias fora de jogo, uma vez que o processo de reconhecimento da Palestina como um Estado soberano exclui uma administração internacional com o selo das Nações Unidas. Mas, aparentemente, não exclui um mandato internacional que os Estados Unidos, juntamente com o Egito, a Indonésia, o Paquistão, a Jordânia, a Turquia, e ainda vamos saber mais quem, não é? Definiram para si próprios, neste plano conjunto, aparentemente trata-se de um plano conjunto, um mandato internacional para garantir que a cessação dos combates em Gaza tem uma linha de continuidade ordenada. Ordenada. Há um Conselho da Paz, lembro-me qualquer coisa, há uma administração palestiniana tecnocrata e a política, há uma força de interposição internacional árabe e islâmica. Como diz, faltam aqui faltam estes 20 pontos, os outros 40 pontos que estão escritos e nós não conhecemos, ou talvez ainda estejam a ser escritos, não é? Uma vez que as 72 horas eram 48 horas na véspera e ontem já eram 4 dias, portanto aqui há uma certa fluidez, muito típica, aliás, do modus operandi deste presidente dos Estados Unidos. Há boas razões para ser cético, se não mesmo pessimista, em relação à realização deste plano, mas apesar de tudo é o programa mais interessante que apareceu até agora em cima da mesa e representa um empenho sem precedentes do Presidente dos Estados Unidos nas questões do Médio Oriente. Nunca nenhum Presidente dos Estados Unidos aceitou envolver-se diretamente a este nível na resolução de um conflito no Médio Oriente. Uma coisa é receber na Casa Branca os representantes de Israel e dos palestinianos, outra coisa é ser presidente de um Conselho da Paz. Ao mesmo tempo, o facto de existir uma alternativa ao caos em Gaza cria as condições para haver eleições antecipadas em Israel. Eu julgo que muito rapidamente vai ser essa a questão principal, deste processo, porque é absolutamente urgente reconstituir a comunidade política nacional em Israel, e as eleições são indispensáveis para superar o trauma do 7 de outubro, do martírio dos reféns, e também ultrapassar esta engrenagem terrível que está a minar as Forças Armadas de Israel. A brutalidade da retaliação, da vingança de Israel em Gaza é em tudo excessiva, mas também é
um fator que pode pôr em causa a própria continuidade da democracia em Israel, e nesse sentido independentemente dos resultados, que são difíceis de prever, como sempre nas eleições de Israel, é importante passar para essa etapa seguinte. Só dar a nota de que as eleições estão previstas para outubro de 2026, e eu queria ir precisamente para essa também componente interna, porque nós, pouco depois de ter sido anunciado este plano, o primeiro-ministro israelita garantiu logo que, bem, por um lado, que se o Hamas rejeitar esta proposta, Israel vai terminar o trabalho em Gaza, mas também disse, e na linha das declarações dos ministros de extrema-direita do seu governo, que mesmo que este acordo seja aceito e implementado por todas as partes, que Israel não faz tensões de abandonar o enclave, no caso das Forças Armadas, nem de permitir a existência de um Estado palestiniano. Portanto, eu sinto que nós voltamos sempre ao mesmo, que é como é que Netanyahu vai fazer com que os partidos ultra-ortodoxos que suportam o seu governo apoiem este plano, e como é que ele próprio gere isto, tendo em conta os seus objetivos políticos a curto prazo, não é? Certamente que ele aceitou este plano, que o Carlos caracterizou muito bem, sob fortíssima pressão do presidente americano. Netanyahu deve ser a pessoa no mundo que mais desejaria que o Hamas recusasse o plano. Provavelmente não terá esse aporte, dessa sorte. O Hamas está sob uma pressão tremenda, e as indicações que há na imprensa americana, pelo menos, é que vai aceitar o plano, até por uma questão de salvaguarda das suas forças em Gaza. Agora, de facto, Netanyahu tem imensos obstáculos pela frente, pelas declarações que já fez. É preciso que se diga que o plano abre as portas a 2 Estados, mas não diz explicitamente que a solução dos 2 Estados é a solução normal para a resolução do problema palestiniano e da relação dos palestinianos com Israel. Agora, Netanyahu, como disseste, tem a oposição frontal que já se fez sentir dos ministros de extrema-direita. Mesmo durante o momento em que Netanyahu e Trump estavam reunidos, eles estavam a twittar a dizer que nada mudou, não é? A dizer que nada mudou, e a dizer, sobretudo, que Netanyahu não tinha qualquer mandato do governo para estar a negociar este plano com Donald Trump, e que, portanto, o plano precisava ainda da aprovação difícil do governo israelita. Netanyahu é um sobrevivente, a guerra permite-lhe sobreviver. Sem guerra, as suas possibilidades de sobrevivência são muito mais limitadas. Eleições em Israel neste momento, e com as indicações que há, não só impediriam os partidos de extrema-direita que estão no governo de entrar no Knesset, no Parlamento israelita, como seria uma derrota para Netanyahu. Netanyahu ainda não foi confrontado formalmente com o falhanço tremendo das condições de segurança de Israel no 7 de outubro. Netanyahu, antes do 7 de outubro, tinha uma política divisionista da Palestina que alimentava o Hamas. Tem uma responsabilidade enorme. Será confrontado com essa responsabilidade se a guerra parar. Evidentemente, nada disto lhe permite estar numa situação confortável, pelo contrário, está numa situação de grande dificuldade. O que, conhecendo o percurso de Netanyahu, é fácil de imaginar que fará tudo o que lhe for possível para que, de alguma maneira, este
plano que saudou, que agradeceu, que apoiou na conferência de imprensa conjunta com Donald Trump na Casa Branca e que certamente negociou com ele, ainda tem, mesmo da parte de Israel, um conjunto de obstáculos para se concretizar. Se este plano conseguir 3 coisas imediatas, o fim do um cessar-fogo que termine com a tragédia do povo palestiniano que todos nós vemos na televisão todos os dias, se permitir a libertação dos reféns, se permitir a entrada de ajuda humanitária em grande escala na faixa de Gaza, então nós podemos dizer que o Comitê Nobel pode dar todos os prémios Nobel que quiser ao presidente americano, satisfazendo o seu gigantesco ego, porque ele conseguirá 3 coisas que são absolutamente necessárias neste momento e que naturalmente abrem um leque de possibilidades para se encontrar uma solução, mesmo que se compreenda que essa solução ainda é longínqua, é difícil, implica um conjunto de condições que ainda não estamos a ver como realizáveis, mas pelo menos abre um espaço sobre o qual é possível construir qualquer coisa. Só uma nota. O New York Times publicava há 2 ou 3 dias, no dia seguinte à cimeira entre Netanyahu e Trump na Casa Branca, uma sondagem muito curiosa, na qual 40% dos americanos dizem que a violência que Israel está a exercer sobre os palestinianos é intencional e só 25% achavam que não era intencional, ou seja, aquele apoio enorme com que Israel sempre contou na opinião pública americana, aliás, do lado dos republicanos e do lado dos democratas, está de alguma maneira a desfazer-se, e é também um fator importante que os israelitas têm de ter em conta se não querem ficar numa situação de enorme isolamento internacional. Muito bem, vamos passar agora à defesa europeia. Ainda não sabemos o que vão decidir os chefes de governo que estão reunidos esta quarta-feira em Copenhaga para um Conselho Europeu informal, mas sabemos que a Comissão Europeia definiu há pouco tempo como prioritário um novo muro de defesa anti-drones no seu flanco leste. Sabemos também que Zelensky, presidente ucraniano, propôs à NATO incluir a Ucrânia numa iniciativa conjunta para um escudo aéreo europeu. Isto num contexto de sucessivas incursões de drones e caças russos nos espaços aéreos dos países europeus. Carlos, eu perguntava-lhe se, tal como no debate sobre a necessidade de aumento de investimento na defesa, se a União Europeia também está a correr atrás do prejuízo nesta questão da defesa aérea. Ou seja, foi preciso estas provocações russas para que os líderes europeus começassem a pensar nisto? Eu julgo que é preciso sublinhar em primeiro lugar que a resposta às violações do espaço aéreo, Noruega, Dinamarca, Bálticos, Polónia, Roménia, é uma questão da NATO e não é uma questão da União Europeia. E é no quadro da NATO que é preciso dar uma resposta a essa nova ameaça por parte da Rússia. Tanto quanto julgamos saber, houve demarches da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha em Moscovo que confirmaram a frase do presidente Trump, que disse que sim, que se houvesse violações do espaço aéreo da Aliança Atlântica, que os caças, os mísseis, os drones, o que seja, deviam ser abatidos. É importante que tenham sido as 3 principais potências a fazer essa demarche informal junto do Kremlin para explicar que as regras não mudaram e, tal como a Turquia abateu na sua fronteira um avião de combate russo que
estava em operações na Síria, também os outros membros da NATO estão dispostos a responder a uma violação do espaço aéreo no mesmo sentido. E, paralelamente, há sinais de que não é impossível que os Estados Unidos estejam preparados para, por um lado, aumentarem a capacidade de defesa antiaérea da Ucrânia, com o envio de baterias Patriot, embora elas sejam em número limitado mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 80 baterias Patriot. Os ucranianos precisam de mais do que isso, portanto há aqui um problema de produção nos Estados Unidos como do lado europeu. Há também um pedido da Ucrânia para receber os mísseis de cruzeiro Tomahawk, que, tal como os mísseis correspondentes do lado alemão, têm capacidade para atingir alvos em profundidade. A infraestrutura industrial e energética da Rússia, e isso pode ser importante para garantir a posição da Ucrânia na guerra com a Rússia. Finalmente, a União Europeia está, obviamente, empenhada em reforçar as capacidades dos Estados-membros, designadamente para produzirem uma nova geração de drones, com os ucranianos, de resto. Os ucranianos são os melhores a fabricar drones nesta zona, mas designadamente fabricar drones para poder fazer reforçar a capacidade de defesa antiaérea dos países europeus. A questão que está aí posta em aberto, mais uma vez, está posta em aberto também do lado da NATO, é saber como é que se faz a ligação entre o sistema de defesa antiaérea na primeira linha, a linha de demarcação entre a Ucrânia e a Rússia, e a linha de retaguarda, que é a primeira linha da defesa europeia na NATO. É uma questão que está a ser, obviamente, tratada a vários níveis neste momento. Teresa, eu gostava de chamar aqui a Alemanha a este debate. Obviamente a Teresa pode comentar também a mesma questão do Conselho Europeu, mas na semana passada o governo alemão apresentou no Bundestag a sua proposta para o orçamento para 2026, prevê um montante de 86 mil milhões de euros para a defesa. Eu li o seu artigo neste fim de semana. A Teresa escreveu que o país governado por Merz assumiu finalmente o papel que lhe cabe na prioridade da defesa da União Europeia, incluindo o apoio à Ucrânia e o desenvolvimento acelerado das indústrias de armamento. O chanceler também, num artigo que ele escreveu no Financial Times, também demonstrou que é um apoiante daquela proposta que também está a ser discutida hoje em Copenhaga sobre a utilização dos bens do Banco Central da Rússia depositados no Euroclear. Então eu perguntava-lhe se, como a Teresa escreveu, se a Alemanha está mesmo de volta. A Alemanha está de volta, mas deixa-me só dizer uma coisa em relação à questão anterior. É muito interessante olhar para as condições em que esta Cimeira Europeia Informal está a decorrer em Copenhaga. É uma cimeira de guerra, se eu posso dizer assim, e não apenas pelo debate que vai decorrer durante todo o dia, centrado na defesa, mas pelas próprias circunstâncias em que decorre. O tráfico aéreo sobre a Dinamarca está suspenso. A Alemanha deslocou para o Báltico, junto à Dinamarca, um navio de guerra com capacidade anti-drone e anti-míssil. Ao mesmo tempo que decorre a cimeira, há uma semana de treino proporcionada pelos ucranianos
anos para as tropas dinamarquesas treinarem na utilização de drones, ou seja, as condições em que decorre esta cimeira mostram uma coisa. Até agora, até recentemente, a Europa era o sustentáculo, o apoio fundamental em dinheiro e em armamento, sobretudo desde Trump, ao esforço de guerra ucraniano. Neste momento, a Europa, além do apoio ao ucraniano, está a reforçar as suas próprias defesas no quadro da NATO, como disse o Carlos, naturalmente, em relação a uma ameaça que de repente se concretiza de uma maneira muito mais evidente com esta sucessão de provocações de Vladimir Putin. Só ainda nesta matéria, tudo isto é interessante porque colocou sempre a questão da Ucrânia aderir à NATO, e as decisões da NATO foram, enfim, é o caminho da Ucrânia, mas é um processo, enfim, que decorrerá ao longo do tempo. Não havia uma decisão firme nessa matéria, e agora temos uma situação curiosa em que, de alguma maneira, é a NATO que adere à Ucrânia em vez de ser a Ucrânia que adere à NATO. Em relação à Alemanha, estas decisões do chanceler Merz e todas as suas declarações sobre a política externa alemã, sobre a Europa, sobre a NATO e sobre o apoio à Ucrânia mostram, sobretudo, que a Alemanha está finalmente disponível para exercer no quadro da União Europeia e no quadro do próprio pilar europeu da NATO o seu papel de liderança, quer no reforço da defesa europeia, quer no reforço da defesa do pilar europeu da NATO, que são mais ou menos a mesma coisa, quer no papel de liderança política da própria União Europeia. E isso é fundamental por duas razões. A Europa precisa, mais do que nunca nesta altura, de uma liderança forte, para além das suas instituições, da Comissão e do Conselho, que em articulação com a França, em articulação com o próprio Reino Unido, consigam levar por diante de uma maneira consistente este esforço de tornar a defesa europeia a prioridade das prioridades da agenda europeia, e esse papel a Alemanha não o assumia anteriormente, agora assume-o. E em segundo lugar, porque estes 86 mil milhões de euros, que são também, não é só defesa, são também infraestruturas, mas de toda a maneira com uma enorme componente para a defesa e para as indústrias de defesa, querem dizer que muito rapidamente, como aliás Merz anunciou logo que chegou à chancelaria de Berlim, a Alemanha quer ter o mais depressa possível o exército convencional mais forte e mais poderoso da Europa. Havia de facto nesta perspectiva ali um espaço vazio deixado pela Alemanha, pelas razões que o conhecemos e pela própria liderança anterior à liderança de Merz. Esse espaço está a ser ocupado e isso é extraordinariamente importante, sobretudo também na perspectiva das indústrias de defesa. Este valor de gastos de financiamento da defesa, que aliás tem uma projeção para 2030 ou 35, que vai até um valor de 158 mil milhões,
este valor impressionante, terá necessariamente um impacto muito grande na indústria europeia de defesa, e há aqui um pormenor importante que, aliás, deve ter irritado imenso o presidente americano, é que deste valor só 8% são dedicados à compra de armamento norte-americano. O resto é compra de material europeu, investimento nas indústrias de defesa. Claro que aqui há imensos problemas, como dizia um porta-voz, recentemente um porta-voz do governo alemão, por exemplo, a Europa tem um caminho tão difícil pela frente que, por exemplo, um Leopard fabricado na Alemanha tem uma composição diferente de um Leopard fabricado nos Países Baixos. Isto dá a ideia da fragmentação terrível da indústria de defesa europeia, que tem de ser ultrapassada muito rapidamente, mas este esforço alemão, porque a economia alemã é aquilo que sabemos, este esforço alemão é extremamente importante nesta altura. Ainda neste contexto da discussão sobre a União Europeia, a Ucrânia e a Rússia, o Partido da Ação e Solidariedade Pró-Europeu, liderado pela Presidente Maia Sandu, venceu com larga vantagem as legislativas de domingo na Moldova. Derrotou o Bloco Patriota, que junta vários partidos pró-Moscovo. Eu perguntava ao Carlos se isto nos dá algum sinal, se este resultado pode dar algum sinal para outros países, nomeadamente no leste europeu, que também têm políticos e partidos alinhados com o Kremlin. É um sinal forte. É um sinal sobretudo para os pró-europeus. É um sinal forte para o Kremlin, que já não consegue, como conseguiu no passado, garantir a vitória dos seus partidos. Conseguiu na Eslováquia, consegue na Hungria. Essa capacidade é cada vez menor. A opinião pública europeia, a comunidade política europeia que está-se a formar contra a Rússia, contra a ameaça do imperialismo russo, com a ressurgência da Alemanha, como muito bem sublinhou a Teresa, a Moldávia, na linha da frente, mostra que há um resultado político, há uma dinâmica política que vai no bom sentido, isto é, vai no sentido de garantir que as fronteiras da democracia não recuam perante a Rússia de Vladimir Putin. Muito bem, esta quarta-feira termina o Congresso do Partido Trabalhista do Reino Unido, que se realizou num contexto muito desfavorável para o Primeiro-Ministro Keir Starmer. Apesar de estar no poder há pouco mais de um ano, o Labour está a cair a pique nas sondagens. O Reform UK de Nigel Farage continua a subir. Já há possíveis rivais internos para Starmer, nomeadamente o Presidente da Câmara de Manchester, Andy Burnham. Ontem, no discurso de encerramento do Congresso, Starmer disse que o crescimento económico do país tem de ser o antídoto para travar a direita radical e as políticas racistas do Reform. Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, se quer começo pela Teresa. A prudência diz-nos que ainda falta tempo até às eleições de 2029 e Starmer até tem aquela vantagem que já falámos aqui de ser a pessoa que as pode convocar. Mas, do ponto de vista do Labour, não pode deixar de assustar este crescimento do Reform ou aquelas imagens que vimos de Londres há 2 ou 3 semanas, quando mais de 100 mil pessoas aderiram a um protesto da extrema-direita. O que distinguiu, segundo reconhece a própria imprensa britânica no geral, que é sendo muito crítica de Starmer, o que distinguiu este discurso do primeiro-ministro britânico é que ele falou mais daquilo em que acredita do que em programas ou medidas programáticas, o que é que ele acredita, e por isso foi muito forte o discurso, porque foi um discurso sobre aquilo em que ele acredita, que ele resumiu numa frase: acredito num
Reino Unido de gente decente e não num Reino Unido dividido e em luta contra si próprio. E isso, digamos, deu-lhe uma alma nova, deu-lhe um suplemento de alma que abafou, de alguma maneira, toda a crítica interna e a turbulência interna do Labour, por causa, naturalmente, da perda de popularidade do primeiro-ministro e do governo, das dificuldades da economia britânica, consequência do Brexit, naturalmente. As pessoas é que se esquecem disso. Acho que o próprio governo também não assume, não é? Exato. Ainda é cedo. E a subida do partido Reform UK de Nigel Farage, uma espécie de Trump britânico, como acontece, aliás, na maior parte dos países europeus, onde a maior parte dos governos também vivem grandes dificuldades, não é uma particularidade do Labour. A ideia de fazer do Labour o partido patriota é uma ideia mobilizadora, forte. Acho que ele encontrou o tom. Em relação ao Presidente da Câmara de Manchester, é só para dizer que ele é uma versão de Manchester de Corbyn, não é? O que é que ele defende? As nacionalizações, o endividamento do país. Ora bem, a divisão de trabalho na conferência do Labour fez entre o Primeiro-Ministro, com o seu discurso sobre aquele em que acredita, a Ministra das Finanças, Rachel Reeves, que explicou que não há alternativa a uma política de estabilização das finanças públicas e de combate ao endividamento, portanto aí não houve cedências, e do Ministro dos Negócios Estrangeiros, do chefe do Foreign Office, Lamy, que tratou da parte de relações internacionais e que abordou a questão do Brexit, evitando que o Primeiro-Ministro tivesse de tocá-la quando ela é ainda uma questão delicada no Reino Unido. De toda a maneira, saiu uma sondagem recentíssima, eu vi há pouco na empresa britânica, em que apenas 11% dos inquiridos dizem que o Brexit foi uma coisa boa. Portanto, os ingleses também já perceberam que não foi a separação da Europa, não foi uma coisa que lhes tivesse rendido grandes frutos, inclusivamente na matéria central que alimenta o Farage, que é a matéria da imigração. Curiosamente, há aqui um fenómeno interessante, que é em Londres, que é a cidade mais cosmopolita do mundo, como dizia o Cabreira Infante num dos seus textos, o escritor cubano, estou sentado em Leicester Square, num café de Leicester Square, e do lugar onde me encontro, contemplo o mundo. Isto é Londres, não é? O Farage tem muito maior dificuldade em penetrar, apesar dos 100 mil manifestantes que referiste, enquanto é numa série de pequenas e médias cidades britânicas onde a pressão do multiculturalismo não é tão forte, o Farage e no avança. País de Gales também. E no País de Gales também o Farage avança. Portanto, a situação do Reino Unido é complexa na Europa toda. O Reino Unido tem um papel fundamental, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros também frisou, no apoio à Ucrânia e no fortalecimento da NATO, e há aqui, sai desta conferência do Labour, ao contrário de todas as previsões, um suplemento de alma para Starmer e para o governo britânico. Concorda, Carlos? Concordo com a Teresa, sim. A teoria geral do Labour é de que só há dois partidos na Grã-Bretanha, o Labour e o Reform Party, populista e extremista. É isso que fundamenta a teoria de Starmer sobre a política decente
contra uma política tóxica, estou a usar os termos que ele usa, que é representada pelos populistas. Isso é verdade nos Estados Unidos, como na Grã-Bretanha, como dizia a Teresa, como na maioria das democracias ocidentais, incluindo Portugal. De um lado está a política decente, do outro lado está a política tóxica. De certa maneira, o Labour diz que se está a passar nesta altura aquilo que se passou há 100 anos, quando o próprio Labour substituiu o Partido Liberal como o opositor do Partido Conservador. Agora, na versão de Starmer, é o Partido Conservador que vai desaparecer e vai dar lugar ao Reform Party, que vai passar a ser o principal opositor. O bipartidarismo sobrevive, renovando-se e eliminando um dos partidos tradicionais há 100 anos como... Um dos mais bem-sucedidos da Europa. Exatamente, os conservadores. Com certeza. E que hoje estão numa situação muito má. Do mundo inteiro. É um partido absolutamente extraordinário, mas o Partido Trabalhista, talvez antecipando-se ao calendário político, resolveu que os Tories tinham morrido e, portanto, vão estudá-lo como uma relíquia do passado. Certo, eu acho que daria muito jeito ao Labour que os conservadores não morressem, porque também precisam de que haja um partido que dispute o eleitorado de direita com o Reform. Muito haveria a dizer sobre os conservadores, que também se reúnem a partir deste domingo em Congresso no Reino Unido, mas nós hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa análise e muito obrigado a quem nos esteve a ouvir desse lado. Não se esqueça de subscrever e de avaliar o Diplomatas na aplicação do Público ou na sua plataforma de podcast favorita. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.